Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História do 8º ano. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Então vamos lá, o que vamos aprender hoje em nossa aula de História? A gente vai aprender hoje compreender as causas da conjuração de nosso pai, que ocorreu em Olinda, Recife, em 1666. Para introduzir a nossa aula, eu trago uma perguntinha, se você sabe. Você sabe o que é uma procissão religiosa? Vamos ver a definição na tela? É uma marcha solene de caráter religioso, cortejo, prestito, né? Figurado, série longa de pessoas que afluem, né, em um mês com o mesmo fim. Então, no caso da conjuração do nosso pai, é justamente uma procissão religiosa. Então, a gente vê aqui, ó, é a conjuração do nosso pai, ou revolta contra o Jerônimo Mendonça Furtado, foi um dos primeiros movimentos nativistas ocorrido no Brasil colonial em 1666. Então, é uma procissão, tá? Onde os padres, né, a Igreja Católica, e até hoje ainda tem isso, que os membros da Igreja Católica, quando ficam doentes, é levado aí à Eucaristia, né, para os membros da Igreja que ficam doentes. Então a procissão era justamente essa, de levar a Eucaristia para os enfermos, as pessoas doentes que não conseguiam ir para a igreja, tá? E a gente vai entender também por que, né, ela leva também esse nome de revolta contra Jerônimo Mendonça Furtado, tá? Ou conhecida como conjuração do nosso pai, que o nosso pai é justamente essa procissão que era para levar essa Eucaristia para os enfermos da Igreja Católica, ou também revolta contra Jerônimo Mendonça Furtado. Então ela vai ocorrer justamente em Olinda, Recife, tá? Aqui em Pernambuco, em 1666, e ela tem caráter de revolta nativista. O que é uma revolta nativista? Relembrando o que a gente já viu nas outras revoltas, é uma revolta que não tem caráter separatista com a metrópole, no caso, contra a coroa portuguesa em relação à colônia brasileira. Então, elas não exigiam a independência de Portugal, e sim elas queriam resolver questões locais, né? Problemas em relação às questões locais. E no caso dessa revolta, foi uma questão política, tá? E aí a gente vê o contexto histórico da conjuração de nosso pai, também conhecida como revolta contra Jerônimo de Mendonça Furtado. Foi um levante organizado em Olinda, Recife, Pernambuco, em 1666, após a expulsão dos holandeses da capitania, sentindo-se desprestigiados pelo rei, que não nomeou uma liderança local, né? Parte dos senhores de engenho, padres, vereadores e até o juiz de Olinda organizaram a falsa procissão de nosso pai, na qual foi preso o governador nomeado. Então, isso vai acontecer por causa da insatisfação, né, de padres, principalmente os fazendeiros, né, envolvidos lá na expulsão dos holandeses aqui de Olinda. E dentro dessa expulsão, eles tinham aí um certo acordo com a coroa portuguesa, que era de indicar entre esses líderes, entre esses fazendeiros, essa elite de Olinda, Recife, a serem nomeados, né, para se tornar o governador de Olinda, daqui da capitania de Pernambuco. Mas o que é que acontece? O rei vai nomear justamente uma outra pessoa, que é o Jerônimo Mendonça Furtado, que ele não faz parte dessa liderança local de Olinda, desses fazendeiros que expulsaram os holandeses daqui. Porque em gratidão, né, o rei, ele fez esse acordo com a liderança local, principalmente porque esses fazendeiros gastaram tanto no conflito de expulsão dos holandeses aqui na capitania de Pernambuco. Então, após a expulsão dos holandeses, né, a capitania de Pernambuco adquiriu um status diferenciado, segundo o qual os governadores deveriam ser nomeados diretamente por Dom João V entre os líderes da restauração, e não
como os demais capitanias, onde a escolha era aleatória e de acordo com o desejo do rei. Então, Dom João decidiu nomear o primeiro governador que não compunha a fileira das lideranças da Batalha da Expulsão dos Holandeses, no caso, Jerônimo Mendonça Furtado. Então, a elite local resolveu aprisioná-lo e degradá-lo, né, em 1666 por considerá-lo estrangeiro. Então, gente, é justamente uma falsa procissão do nosso pai que os líderes aqui, padres e líderes, vai organizar e prender o Jerônimo Mendonça Furtado. Por quê? A liderança olindense, né, a liderança agrária daqui da capitania de Pernambuco, vai estar insatisfeita por essa escolha do rei de Portugal, Dom João V, em não escolher uma das lideranças que expulsaram os holandeses daqui na guerra contra os holandeses. E aí eles vão ficar insatisfeitos porque o rei vai escolher uma outra pessoa e não um desses líderes. Então, o que é que vai acontecer? O rei, ele vai aí acabar, conter com a insurreição, com essa revolta, essa conjuração. Conjuração é a mesma coisa que revolta, com a nomeação de um novo governador, que é o André Vidal de Negreiros, nascido na colônia e conhecido, né, entre as elites locais. Então vai ser um nome, né, de um dos que lutaram no período da expulsão dos holandeses aqui da capitania de Pernambuco, agradando a elite local. E aí continua justamente aquela aliança que a coroa tinha feito com os líderes agrários, né, com a elite agrária daqui da capitania de Pernambuco, esse nome que eles vão gostar, que é o André Vidal de Negreiros, ok? Então, gente, a nossa aula de história fica por aqui. Até a próxima Revolta Nativista, ainda temos duas, ok? E eu conto com a participação de vocês. Tchau, pessoal, até a próxima!